Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Hoje nós iremos abordar na lição 12, Tomé. Estamos falando de ícones do Novo Testamento. E Tomé certamente é uma figura icônica pela sua incerteza, né? Ele foi de uma incerteza a uma fé inabalável. E nós vamos aprender sobre Tomé, o conhecido como o que precisa ver para crer, não é? Vamos lá, João, capítulo 14, versos 5 e 6, encontramos sobre Tomé no sermão de despedida de Jesus. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Graças a essa dúvida de Tomé, nós temos aqui uma expressão linda de Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois encontramos Tomé novamente em João capítulo 20, do verso 24 a 27. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se ao meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Está aí a repreensão de Jesus a Tomé, também a incredulidade dele: se eu não ver os sinais dos cravos em suas mãos e não puser o dedo, não era só ver, ele tinha que pôr o dedo, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Vamos ao texto áureo dessa lição. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes? Crestes, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Muito bem, Tomé aqui nos mostra e nos ensina uma lição de fé. Ele foi, de fato, da dúvida a uma fé inabalável. A confissão de Tomé é linda, chamando Jesus de meu Senhor, meu Deus. Vamos à palavra introdutória. Tomé é mencionado nos evangelhos sinóticos e no livro de Atos, como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Na lista dos 12, lá se encontra o nome de Tomé, e as listas estão em Mateus, capítulo 10, verso 2 a 4, Marcos, capítulo 3, verso 16 a 19, Lucas, capítulo 6, verso 14 a 16, e Atos, capítulo 1, verso 13. Seu nome aparece ao lado de Mateus e de Filipe e corrobora a prática de Jesus em organizar seus discípulos em duplas. Lucas 10, verso 1. O Evangelho de João aparece aqui um retrato mais íntimo de Tomé, destacando sua luta interior entre a confiança e a hesitação dele. João capítulo 11, 16 também menciona que Tomé era Dídimo, ou seja, chamado Dídimo dá a impressão de gêmeo, de outro, não é? E Tomé aparece em João 14, verso 5, na pergunta: não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Em João 20, verso 24, e João 21, verso 2, ele estava entre aqueles 7 que foram pescar. Embora Tomé seja frequentemente associado à incredulidade, sua sinceridade o levou a fazer uma das declarações de devoção mais significativa do Novo Testamento. Diante da revelação
do Cristo ressuscitado, sua busca pela verdade encontrou a resposta, levando a professar convicção: Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Falemos de um apóstolo em construção. Como todos nós estamos em construção, Tomé exemplifica a jornada de transformação espiritual marcado pela incerteza. João 20, verso 25. Ele também demonstrou grande coragem a se dispor a morrer com Jesus em João 11, verso 16. Sua vida mostra que a busca genuína pela verdade pode sim transformar a dúvida em uma fé sólida. Vamos às origens. Tomé é referido nos evangelhos como Dídimo, palavra aramaica que significa gêmeo. João capítulo 11, verso 16. E João 20, 24 e 21, 2. Embora existam hipóteses não confirmadas sobre quem teria sido o seu irmão gêmeo, uma das tradições mais citadas sugere que poderia ter sido também uma irmã chamada Lícia. Apesar de sua origem exata ser incerta, algumas tradições afirmam que ele nasceu na Galileia, enquanto outras menções mencionam que Tomé era natural de Antioquia. A narrativa bíblica sugere que ele pode ter sido, sim, pescador, e que já estava ao lado de Pedro e de outros discípulos à beira do mar de Tiberíades, quando Jesus ressuscitado lhe aparecera. Vamos a alguns relatos extra-bíblicos. Alex Varughese, no seu livro da Central Gospel, em 2006, página 326, faz-nos saber que os textos apócrifos incluem evangelhos, cartas e relatos que mesclam histórias e lendas. Um exemplo disso é chamado o Evangelho da Infância de Tomé, que narra, nesse evangelho, episódios míticos, como Jesus transformando pombos de argila em aves vivas ao seu desafio durante sua infância. Embora esses textos não sejam reconhecidos como escritura, são e servem de fontes valiosas para estudos sobre o cristianismo primitivo e a sua literatura. Alguns dizem que o evangelho de Tomé é um evangelho também gnóstico, mas a Bíblia fornece poucos detalhes biográficos sobre Tomé, mas fontes extra-bíblicas ampliam essa perspectiva. Por exemplo, no Evangelho de Tomé, que embora não canônico, é uma das mais antigas narrativas sobre sua proximidade com Jesus. Já no livro de Atos de Tomé, descreve sua provável missão na Índia, onde teria fundado uma comunidade cristã e mais tarde morrido ali como mártir. Atos de Tomé era um gênero literário que se difundiu na igreja primitiva. Esse tipo de material pretendia relatar o mover do cristianismo após a ascensão de Jesus. Devido vários atos serem escritos, encontramos também os atos de André, os atos de Barnabé, os atos de Tomé, entre outros. Tais livros, que não são considerados inspirados, embora sejam reconhecidos pelo seu valor histórico e por retratar o pensamento de uma época, mesmo que alguns são pseudônimos do segundo século e alguns até são gnósticos. Falemos dos últimos dias de Tomé. Tomé esteve presente no momento da ascensão de Jesus em Atos, capítulo 1, verso 8 a 13. Tomé também permaneceu junto aos discípulos depois disso. E segundo a tradição cristã, sua consagração ao Evangelho tornou-se tão intensa quanto seu ceticismo inicial.
ele dedicou sua vida à pregação das boas novas em regiões distantes, como a Síria, a Pártia, a Pérsia e chegando até a Índia. Apesar da incerteza quanto ao ano da sua morte, relatos sugerem que Tomé foi martirizado por sua fé e possivelmente sepultado em Edessa, que é a atual Turquia, ou outros até dizem na Índia. Falemos do apóstolo entre a fé e a missão. 2 episódios bíblicos revelam a profundidade de sua obediência a Cristo. Falemos do número 1, da coragem na adversidade. É uma declaração de amor à fidelidade. Durante a festa da dedicação, João capítulo 10, Jesus enfrentou hostilidade em Jerusalém, sendo acusado de blasfêmia. João 10, verso 22, verso 21 a 33. Após, então, Jesus se retira e após escapar sobre a morte e quando soube da morte de Lázaro, Jesus decide retornar à Judeia, apesar do perigo iminente das acusações que procuravam matar a Jesus. Embora os discípulos demonstravam excitação, como sugere a expressão tornas tu para lá em João 11:8, indicando que não pretendiam voltar com o mestre, Tomé assumiu uma postura decisiva, dizendo: vamos nós também para morrermos com ele. João 11, verso 16. Embora sua fala possa até sugerir um pessimismo, na verdade reflete uma disposição genuína de seguir Jesus até as últimas consequências. Tomé aqui mostrou amor e fidelidade ao mestre, disposto a enfrentar qualquer risco, mesmo o risco de perder a vida, revelando uma crença prática e sacrificial que se estende além de palavras. Vamos à busca pela verdade. A segunda pergunta que o Evangelho de João revela-nos, de Tomé, que revelou o caminho, revela a sinceridade de Tomé em buscar respostas em uma das mais importantes declarações de Jesus. Ao ouvir Cristo afirmar que conhecia o caminho para onde ele iria, Tomé, em nome do grupo, perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Longe até de ser repreendido pelo mestre, ele recebeu uma resposta transformadora. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Nesse episódio, mostra a disposição de Tomé em expor suas desconfianças, suas perguntas, questões, sem medo de julgamento, revelando seu anseio genuíno por conhecer a verdade. Jesus, conhecendo a sinceridade de Tomé, não o censurou, mas respondeu de forma clara, proporcionando um ensino atemporal para todos nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. A aparente impropriedade da intervenção de Tomé após Jesus afirmar aos discípulos que conheceu o caminho não resultou, como dissemos, em repreensão, nem exigiu desculpas. Esse episódio mostra que Cristo distingue aqueles que buscam sinceramente a verdade dos que questionam por mero confronto, oferecendo a cada um uma resposta apropriada. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. O duvidador rende-se à verdade. Embora Tomé seja frequentemente lembrado como o apóstolo incrédulo, sua trajetória revela muito mais do que uma hesitação espiritual. Sua busca sincera por evidências resultou em uma das mais contundentes declarações da história que nós temos aqui,
que estão registradas nas Escrituras. João 20, verso 28. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Sua história também ensina que a dúvida, quando ela é sincera, ela pode levar a um compromisso inabalável com Cristo. Falemos do conflito das incertezas humanas. Tomé tinha uma postura crítica, analisando os fatos a partir de critérios prévios. Enquanto Maria Madalena reconheceu Jesus ao ouvir sua voz, o mestre chamando-a pelo nome Maria, e os discípulos se alegraram ao ver as marcas nas mãos e no lado do mestre, João 20, verso 20, Tomé Dídimo necessitou de uma prova física. João 20, verso 25. Essa necessidade não foi incomum, já que outros discípulos também duvidaram antes de vê-lo. João 28, 16, 17, Lucas 24, 5 e 11. Embora Jesus tenha ensinado sobre sua morte e ressurreição, os discípulos ainda não compreenderam esse mistério piamente. João 20, verso 9. Tomé ousadamente expressou seu questionamento, exigindo tocar nas marcas da crucificação. João 20, verso 25. O seu ceticismo expôs uma busca genuína por respostas e preparou o cenário para a revelação definitiva do Messias e uma segunda aparição após a sua ressurreição. Falemos da lição da incredulidade. A ausência de Tomé na primeira aparição de Jesus, em João 20, 19 a 20 e 24, sugere uma possível crise emocional causada pela perda do mestre. Talvez, desiludido, solitário, ele considerava os relatos dos companheiros como ilusões motivadas pela saudade do mestre. Quando Jesus apareceu novamente, 8 dias depois, Jesus voltou-se especialmente para Tomé, convidando a Tomé a examinar suas feridas. João 20, verso 26 e 27. Embora o texto não mencione se o apóstolo, de fato, chegou a tocar nas cicatrizes, a resposta imediata e poderosa de Tomé, chamado Dídimo, foi o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a vida e a morte, e a sua divindade. O mestre não apenas satisfez sua necessidade, mas também usou o episódio para ensinar uma verdade eterna. Olha aí, porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, verso 29. Falemos agora das lições da vida de Tomé para a nossa jornada de fé. Até combina, Tomé e fé, não é? Vamos à trajetória de Tomé. Tomé oferece lições espirituais significativas sobre dúvida. Quem é que nunca teve uma dúvida? Tomé serve de ilustração para isso e também serve pela busca pela verdade e submissão total a Cristo. Seu exemplo mostra que Deus não despreza as interrogações sinceras que lhe dirigimos, mas transforma as nossas incertezas em testemunhos poderosos de fé. Quando a fé exige evidências, a postura de Tomé ao desejar comprovar fisicamente a ressurreição de Cristo pode ser interpretada como uma defesa psíquica, típica de quem busca confirmação antes de se comprometer plenamente com algo de valor supremo. Não se trata aqui de uma incredulidade infundada, mas de uma necessidade humana profunda de validar a realidade diante de uma situação extraordinária. A busca de Tomé
não revela apenas um mero ceticismo, mas um desejo sincero de confirmar que aquele que diante dele estava era verdadeiramente Jesus. Ao encontrar a prova que buscava, sua rendição foi total e sua confissão poderosa. Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Esse episódio ensina que Deus acolhe perplexidades sinceras e transforma nossas indagações em testemunhos inabaláveis. Tomé foi a felicidade da fé simples. Quando crer, dispensa provas. Afirmação de Jesus a Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, verso 29. Aqui não foi uma exortação severa, mas uma constatação simples de quem não precisa de explicações complexas para acreditar, quem não precisa de ver para crer. Assim, quem faz isso vive com leveza. Significa dizer que a verdadeira felicidade está na confiança, que se desvincula da necessidade de provas, o ver para crer, possibilitando assim uma fé mais plena e libertadora. Essa bem-aventurança que Jesus menciona dos que não viram e creram, se estende a todos que depositam sua esperança em Cristo, mesmo sem a evidência física do Cristo ressurreto, vivendo pela certeza espiritual que vem do alto. Hebreus 11, 1. Quanto a sua busca se transforma e se torna em transformação. A história de Tomé ensina que a hesitação não afasta o buscador da fé. Ao contrário, ela pode conduzir a experiências transformadoras. Tomé, chamado Dídimo, não foi repreendido por sua honestidade ao expressar suas reservas em crer no Cristo ressurreto. João 20, verso 25. Jesus respondeu ao seu desejo com evidências de compaixão e clareza. João 20, verso 27. Quando buscamos a verdade de coração, Deus se revela de maneira pessoal, conforme Jeremias 29, 13. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Quando o testemunho alcança os confins da terra, Tomé não permaneceu prisioneiro de suas dúvidas e de suas desconfianças. Segundo a tradição cristã, ele levou o evangelho a regiões distantes, onde sua fé foi selada pelo martírio. Sua vida demonstra que Deus pode usar até os mais críticos para realizar obras extraordinárias. Nossa jornada também deve ser marcada por disposição para testemunhar e servir mesmo em meio a conflitos internos. Mateus 28, 19 a 20. Conclusão. Para concluir essa lição, a revelação de Cristo a Tomé ensina que a fé genuína não teme questionamentos autênticos, pois Deus conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Salmo 139, verso 1, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, não é? E compreende também as nossas limitações causadas pelo pecado. Jesus assegurou que aqueles que buscam com sinceridade encontrarão resposta. Mateus 7, verso 8. Tomé também nos lembra que o mais relevante da vida cristã não é como começamos nossa caminhada, mas sim como a concluímos. Como escreveu Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Certamente isso foi uma verdade na vida de Tomé. Eclesiastes 7, verso 8, indicando que perseverar
é o maior desafio do salvo. A trajetória de Tomé inspira-nos a avançar com determinação, mesmo quando as sombras da dúvida ameaçam ofuscar nossa esperança. Com isso, concluímos essa lição. Vamos para uma atividade de fixação. Com que outro nome Tomé é chamado nas Escrituras? E o nome é Dídimo, que significa em aramaico gêmeo. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E semana que vem nós estudaremos mais um ícone do Novo Testamento. Na lição 13, onde estaremos encerrando essa revista, falaremos de Tiago. Tiago, uma vida transformada pela verdade. Não perca, então, semana que vem, acerca de Tiago, o irmão do Senhor. Muito bem, com isso concluímos mais essa lição. Acione o canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquele playlist, ali você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.